Olá pessoal, boa noite. A gente está aqui começando o nosso devocional das quintas-feiras e a gente está estudando o livro Louco Amor. E vocês devem estar se perguntando, por que o pastor hoje está com o filho dele aqui? Ele que vai dar o estudo para mim hoje. Não, o terceiro capítulo ele fala um pouquinho da nossa relação de filhos com o nosso pai. Óbvio, está apontando para Deus, mas a gente pode também pensar um pouco nessa nossa relação que a gente tem de pai e filho, como é essa nossa relação, né? Esse é um dos meus filhos, né, que está aqui, é o menor, é o caçula, que a gente diz. Ele sempre diz que ele não gosta de ser o menor de todos, mas ele é o menor, né? Então tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E este terceiro capítulo aí ajuda a gente a pensar um pouquinho nessa nossa relação de pai, de filhos, né, e a relação de ser filho de Deus, né, e de ter um pai maravilhoso lá no céu. Então, lembrem aí daqueles que já são, né, que já têm os filhos grandes, lembrem da sua relação com os seus filhos, né, e aqueles que têm filhos pequenos como eu, né, não tão pequeno assim porque já está grande, né, de pé eu sentado já está do meu tamanho. E pensem um pouquinho então nessa relação que vocês têm de pais e filhos e a gente vai curtir esse devocional junto. E a gente quer iniciar então esse devocional em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Dá um oizinho aí para ele. Oi. E aí, tá, pede pro pessoal assistir o devocional aí. Assiste o devocional Junto com a gente. junto com a gente. Então, fiquem com Jesus. Fiquem com Jesus. Um abraço. Um abraço. Até! Bom, meus queridos, como a gente falou na introdução, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o terceiro capítulo. O terceiro capítulo leva o título do nosso livro, né, que é Louco Amor, e a gente vai ver um pouquinho, ou tentar entender um pouquinho como é esse louco amor, ou o que esse louco amor significa pra gente. E para introduzir isso, né, vocês viram lá no vídeo da introdução que eu mostrei meu filho e da relação que a gente tem entre pai e filhos e como a gente consegue compreender isso de pai e de filho, né, através da nossa relação que a gente tem com eles. A gente consegue entender um pouquinho da nossa relação que a gente tem com Deus. Por quê? Porque na Bíblia a gente chama de Deus de Pai. Deus é o nosso Pai. E se a gente tem uma relação boa com o nosso Pai, a gente consegue compreender bastante essa relação quando a Bíblia fala para a gente chamar este nosso Deus de Pai. Então, para essa reflexão, eu gostaria, né, e o autor já começa, né, todo o capítulo mostrando para a gente a importância da relação que a gente tem com o nosso Pai e a relação que a gente tem com esse Pai Celestial. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês refletirem um pouco aí, para vocês pensarem um pouquinho aí, como que é a relação de vocês com o pai de vocês? Qual é, né, o que o pai de vocês realmente
fez na sua vida ou qual a importância da figura paterna na vida de vocês. Claro que algumas pessoas podem até dizer assim, pastor, eu não tive, eu não conheci meu pai, ou eu tive uma relação muito ruim com meu pai, mas essas relações ajudam a gente a entender um pouquinho sobre quem a gente é. E eu quero falar um pouquinho da minha relação com o meu pai, né? Meu pai ainda é vivo, né? E está chegando hoje aqui, se Deus quiser. Hoje à noite meus pais chegam aqui para visitar a gente, já foram vacinados, minha mãe e meu pai, e vão estar aqui com a gente. O meu pai já tem 73 anos, né? Então já é um pouco avançado de idade, apesar da gente dizer isso que não, né? A gente nunca acha que a gente está ficando velho, mas sim, né? Meu pai está ficando velho, mas meu pai sempre para mim foi um exemplo de alguém que não deixava faltar nada em casa. Mesmo em momentos difíceis, meu pai trabalhava, buscava e sempre ao máximo tentava levar tudo para dentro de casa. Meu pai viajava muito, né? Meu pai é autônomo, então ele viaja muito, né? Passava muito tempo longe de casa, então a gente tinha pouco tempo para passar junto sempre. Eu tinha uma relação muito grande com a minha mãe, porque minha mãe passava a maior parte do tempo em casa, então era quem fazia muitas coisas para nós, mas meu pai foi referência para mim em muitas coisas. Meu pai também chegou a estudar no seminário, né, e ele não chegou a se formar pastor, mas ele sempre era líder na igreja onde a gente atuava. Ou era líder leigo, né, no distrito, né, sempre estava envolvido na igreja, né, desde pequeno eu me lembro meu pai tocando, né, harmônio ou órgão na igreja, né, meu pai toca super bem, né, do teclado que a gente diz hoje em dia. Então, meu pai para mim era uma referência de fé, né, de liderança na igreja e da música, né? Eu aprendi a tocar música vendo meu pai. Meu pai tocava violão quando eu era bem pequenininho, né? E ele tinha um violão e depois eu surrupiei o violão dele, eu fiquei com o violão dele para mim. Mais tarde esse violão se desfez, né, de tão velho que era. Mas meu pai sempre foi uma referência, né? Então, para mim, como liderança na igreja. Então, quando eu menciono algumas coisas do meu pai, sempre vejo isso em todos os lugares que eu vou, as pessoas dizem, você é filho do Walter Riz, ai que bom, me lembro do teu pai fez bastante coisa na igreja. Então, meu pai sempre foi uma referência na igreja, assim, uma liderança legal na igreja, no coral também, né? Da nossa igreja, meu pai sempre cantava, minha mãe também. Então, a música e essa liderança na igreja me influenciaram muito, né? E meu pai sempre batalhou muito para nunca faltar nada em casa. E realmente nunca faltou, né? Tanto para mim, para minha irmã, né? Para minha mãe. A gente tinha o básico, mas a gente tinha o necessário para viver. Então, a minha relação com meu pai é uma relação boa. Não era uma relação difícil, né? A gente nunca teve maiores problemas ou dificuldades. Eu sempre via meu pai sempre gostou bastante de criança, então sempre brincava bastante quando a gente era pequeno, né? Claro, eu estou falando do pai aqui, da minha mãe também, mas a referência aqui é de pai. Então, quando eu vislumbro a Deus como um pai, para mim foi uma relação boa. Eu tive uma boa relação com o meu pai. Mas quem sabe algumas pessoas não tiveram uma boa relação com o seu pai. E quando chamam Deus de pai, às vezes vem à memória a sua relação ruim que teve com o seu pai. E isso muitas vezes prejudica a imagem que a gente tem de Deus. E essa maneira de entender Deus como pai, para mim mudou e para o autor também mudou quando eu tive filhos, né? Eu sou um pai, dá para se dizer assim, de poucos anos para cá, né? Apesar de ter 3 filhos, um filho já adolescente e outros, né, menores já, mas o meu entendimento de ser pai mudou bastante quando eu tive filhos, porque a gente faz de tudo para os filhos, a gente sempre perdoa os filhos, a gente sempre dá uma nova oportunidade, a gente sempre quer que os filhos estejam melhor, a gente faz tudo para que os filhos tenham o necessário para viver, e eu consegui entender, né, assim como o autor também menciona isso no seu livro, né, aquelas pessoas que têm a experiência de ser pai, elas conseguem perceber a maneira como Deus enxerga a gente.
Óbvio que sem Cristo Jesus, Deus vai enxergar a gente sempre pecado, sempre errado, sempre um pecador. Deus não vai ver nada de bom na gente se Ele não olhar através de Jesus Cristo para a gente. Então, por isso Cristo Jesus veio. Cristo Jesus veio para dar esse novo olhar de Deus sobre nós. Quando Deus olha para nós com misericórdia, com amor, com perdão, com uma nova oportunidade, Ele está olhando através de Cristo Jesus, o que Cristo Jesus fez para a nossa vida. Então, o autor diz que quando a gente reflete um pouquinho no significado que tem o Pai na nossa vida, assim também é a relação que a gente deve ter com o nosso Pai eterno, com Deus. E eu me lembro do meu pai, né? Sempre que eu precisava de alguma coisa, eu pedia pro meu pai, né? Ou eu, né? Quando eu era criança pequena em casa, tinha medo de alguma coisa, e meu pai estava em casa, então a primeira pessoa que a gente corre sempre é pro pai. Então o pai sempre é a segurança, né? É a segurança da família. E nesse sentido, Deus também é a nossa segurança, né? A gente pode ter a mesma intimidade ou a mesma liberdade que a gente tem, né, de conversar com os nossos pais ou pedir qualquer coisa, por mais difícil que seja, a gente tem essa liberdade para pedir para os nossos pais. Assim a gente também pode ter essa liberdade maravilhosa com Deus, né? Pedir todas as coisas que a gente precisa. E daí o autor fala sobre amor e medo. Sempre que a gente pensa em Deus, a gente pensa em amor e medo. Quando a gente pensa no nosso pai, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive medo do meu pai, do que meu pai ia achar, do que meu pai ia pensar, né? Medo de dizer as coisas para o meu pai. Uma vez eu bati o carro no meu pai, eu tinha um medo apavorante de contar para ele o que tinha acontecido. Então, a gente tem um medo dos nossos pais, né? A gente não pode criar a nossa relação de pais e filhos baseada no medo, mas o medo faz parte, né, desse convívio. O medo faz parte desse sentimento que a gente tem. E o autor fala que existe dois grandes sentimentos quando a gente pensa em pai, que é o medo, né, o respeito, né, nossa, né, e também tem o amor, né? A gente sabe que todas as coisas que o Pai faz para nós, né, todas as coisas que Deus faz por nós, Ele faz por amor. Então, quando a gente pensa nessas coisas que Deus faz por amor, o autor diz que essas duas palavras juntas, né, o amor e medo, ele transforma essas duas palavras em duas palavras bem interessantes para mim, que é intimidade reverente. O que é uma intimidade reverente? A reverência tem todo o respeito, tem a continência, tem o venerar, tem né, o ter em autoestima, né, ou ser a coisa mais importante. E intimidade é algo que a gente tem, por exemplo, como casal. Se a gente pensar naquelas pessoas que já são casadas, pense na intimidade do casal. Essa mesma intimidade reverente a gente tem com Deus, através de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos deu uma intimidade reverente com o Pai. Né? Então, a gente é íntimo, né? Quando a gente diz assim, esse é meu íntimo, o que significa? Que a gente tem essa pessoa lá no íntimo, lá no nosso interior, né? Que a gente tem aquela pessoa como parte da gente, né? Então, quando a gente fala isso, né, o autor mostra isso, quando a gente começa a entender um pouquinho, né, quando a gente começa a compreender essa intimidade que a gente tem com Deus, faz toda a diferença. E muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente não tem isso como algo primordial na nossa vida. A gente não tem isso como algo importante ou desejável na nossa vida. Então a gente precisa relembrar isso, né? Que esse amor, esse medo que a gente tem é uma intimidade reverente. A gente é íntimo de Deus e ao mesmo tempo a gente é reverente. A gente tem isso como algo superior e algo importante. E é algo que a gente precisa desejar, né? O autor ele menciona que numa das partes deste capítulo 3, que este Deus necessita ser desejado. E isso é interessante porque ele diz que, né, resolveu
passar 4 dias na floresta meditando com Deus, ou conversando com Deus, ou passando tempo com Deus, e só com Deus, né? Ele disse que não levou nada de celular, não levou nada, e realmente passou 4 dias na palavra e em oração o tempo inteiro. Quando nós fazemos isso? Ou será que vocês já fizeram isso alguma vez? Existem igrejas que fazem as vigílias, que eles chamam, né, as noites de oração. E quando eu morava na República Dominicana, fui convidado a passar uma noite de vigília com um grupo de igrejas, e eu era para falar o significado da palavra amor na Bíblia, né? Então me convidaram e eu tinha mais ou menos 1 hora para falar. E teve mais 4, 5 pessoas que falaram, né, durante a noite, e o resto da noite inteira as pessoas passaram orando. E era curioso e era interessante, e para mim foi uma experiência diferente na minha vida. Eu nunca tinha passado uma noite inteira orando, eu nunca tinha passado uma noite inteira meditando na palavra de Deus. Eu já passei momentos, né, da minha vida meditando na palavra de Deus, mas eu nunca fiz isso como algo desejado, algo né, proposital. Por exemplo, quando eu corro sozinho, quando eu caminho sozinho, eu sempre estou, né, conversando com Deus, fazendo minha oração, né, e o autor diz que isso é muito importante para a gente, que às vezes a gente precisa passar um tempo só com Deus. Pegar a sua Bíblia, ir para um canto e ficar, né, conectado com Deus. Eu já disse isso várias vezes, né? Os devocionais de vocês devem ser um momento íntimo de vocês com Deus. Vocês já têm essa intimidade. E o autor diz que isso é muito necessário para medir como está a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus está íntima ou a nossa relação com Deus é superficial? E o que isso significa? Às vezes nós temos pessoas nas nossas vidas que nós temos uma relação superficial, ou uma relação que é, né, simplesmente por conveniência, ou por, né, às vezes por trabalho, às vezes por coisas do dia a dia, e tem pessoas que a gente tem uma relação muito íntima, e com Deus a gente deveria ter uma relação muito íntima, diz o autor. E aí ele menciona um texto bíblico que eu quero ler para vocês, de Jeremias, quando Deus chama Jeremias. Jeremias no capítulo 1, e é bem interessante isso, porque mostra pra gente, ou aponta pra gente o porquê que é necessário a gente ter uma intimidade com Deus. Né, e ele vai dizer assim, lá no versículo, selecionei aqui o versículo 4 e o versículo 5, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Esse texto é interessante porque mostra pra gente, ou recorda a gente, ou relembra a gente que antes mesmo da gente nascer, Deus já sabia o que nós seríamos e quem nós seríamos nos planos dele. É interessante porque se a gente para pensar nisso, antes que eu nascesse, Deus já sabia que Ele ia me colocar numa família cristã, Ele já sabia que um dia eu ia ir para o seminário, Ele já sabia que eu ia casar com a Ana, Ele já sabia que eu tinha 3 filhos, Ele já sabia que eu ia ser pastor na República Dominicana, que eu ia ser pastor em Canoas e que eu ia ser pastor em Vila Velha. Deus sabia todas as coisas antes mesmo de me formar no ventre. E o curioso aqui é que ele, antes de tudo isso, eu o constituí por profeta das nações. Então, Deus, antes de nós nascermos mesmo, Deus sabe o que Ele vai fazer com a gente no seu reino. Deus sabe como vai utilizar a gente no seu reino, ou em prol do seu reino, manifestado aqui, um pouquinho já aqui na terra. Nós somos, o autor menciona que Deus preparou
a nossa vida antes. Então, olha o tipo de intimidade que Deus teve com a gente antes mesmo da gente nascer. Deus preparou isso para nós, né? Deus colocou tudo isso no caminho certinho. Em Efésios 2:10, que é aquele, né, por graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus e por graça. E ele termina no versículo 10, e eu, né, criei todas as obras para que vocês andassem nelas. Então quer dizer que Deus já preparou as coisas para a nossa vida. Deus já preparou aonde a gente ia caminhar, aonde a gente ia pisar antes mesmo da gente pisar. Então a gente não é um mero acidente do acaso. Deus sabia o que estava fazendo. Tem pessoas que dizem, eu nasci por acidente, né? Eu fui sem querer, eu fui jogado no mundo, eu nem queria ter nascido. As pessoas não param para pensar que vocês são parte do plano de Deus. Eu sou parte do plano de Deus. Vocês são parte do plano de Deus. Deus planejou a vida de vocês. Tamanha é a intimidade que Deus tem com cada um de vocês. Deus planejou tudo aquilo que ia acontecer na vida de vocês antes mesmo das coisas acontecerem. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente fica pensando por quê. Né? A gente quer saber os porquês da vida. E às vezes a gente não tem a resposta para os porquês na vida. Né? E o autor ele vai encaminhando no final do capítulo aqui, um capítulo interessante, falando desse Deus que parece para muitos doido e louco, né? Louco amor. O amor de Deus ele é louco ao humano entendimento. E ele encaminha dizendo assim, se perguntassem para vocês, qual é o bem maior que vocês têm na Terra? Qual seria? É uma pergunta que a gente pode colocar para nós mesmos hoje. Qual é o bem maior que eu tenho hoje? Alguns podem dizer, sei lá, o trabalho, alguns podem dizer a família, alguns podem dizer, sei lá, minha casa tão sonhada, ou minha faculdade. Ou quem sabe alguns vão levar, meu bem maior é a salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Meu bem maior é Deus na minha vida. Meu bem maior é ter Deus. Meu bem maior é Deus. E o autor disse que essa deveria ser uma resposta que sai da nossa boca com naturalidade e facilidade. Quando as pessoas perguntam para ti, qual é o teu bem maior? Ou qual é a coisa mais importante para ti hoje? Deus. Né? O autor diz que isso tem que sair da nossa boca com naturalidade. Se alguém pergunta hoje, o que você tem de mais precioso no mundo hoje? Deveria ser natural da gente dizer, Deus. E às vezes saem outras coisas. E não que as outras coisas não sejam importantes. Mas o autor menciona que o mais importante sempre deve ser Deus. O nosso bem maior deve ser Deus sempre. E nós somos atraídos por este amor louco e incondicional de Deus todos os dias. Nós não amamos Deus porque nós desejamos. Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Através do seu Filho Cristo Jesus, Deus nos deu todo o acesso à eternidade, todo o acesso do perdão. Então, meus queridos, nesse capítulo 3, o autor quer deixar a gente com a pulguinha atrás da orelha. Realmente esse Deus está em primeiro na nossa vida, realmente esse Deus é o bem maior, realmente eu tenho uma intimidade reverente com esse Deus todos os dias. É o que este capítulo quis ajudar a gente a refletir hoje. Então, meus queridos, tirem um tempinho aí nessa semana aí para que vocês possam ter esse tempo com Deus, não só orando, não só fazendo a sua devoção, mas realmente tirem um tempo para Deus. Vão em algum lugar, né? Aqueles que gostam de fazer exercício, subam lá, né, o Morro do Moreno, né, ou vão correr na praia, sentem na praia. Se alguém gosta do sítio, vai no sítio lá, né, e separa um tempinho para Deus. Separa uma meia hora, separa uma hora de intimidade com este Deus maravilhoso todos os dias. E eu sei que isso vai transformar a vida de vocês. Quando vocês se derem conta deste Pai maravilhoso que vocês têm na vida de vocês. Ok,
espero que vocês tenham gostado demais desse capítulo 3 deste livro Louco Amor. A gente está dando essa caminhada, essa viajada e conhecendo este Deus maravilhoso. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda e ative as notificações lá para que vocês recebam sempre quando nós publicarmos algo para vocês. E que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a vida de vocês hoje e sempre. Um abraço, até o próximo, tchau!